Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos problemas do nosso dia a dia condominial para apoiar vocês no dia a dia condominial de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber sempre as notificações de tudo que acontece aqui na Conde TV. Hoje, o nosso tema de debate vai ser lançado pelo nosso amigo Gustavo Moretti. Eu tava olhando aqui, eu não sabia quem é que ia dar o tema, a gente estava mexendo no celular, hoje a culpa foi minha, gente, desculpa. Vai lá, Gustavão, solta o tema na parada. Viu que hoje ele não veio de preto, tá de rosinha. Hoje ele tá de rosa. Vamos lá, gente. Bom, hoje fala... Dia das Mulheres é dia... 8 de março. 8 de março, Eu não sabe nem quando é o dia do síndico, vai saber quando é o dia das mulheres, cara. Bom, pessoal, hoje falaremos aí sobre presidente da Assembleia. É uma figura muito importante na Assembleia. Costumamos dizer que é a principal peça, né, de uma Assembleia é a presidência, né? E quem nunca passou por essa situação, a hora que vai abrir a Assembleia e fala, tem algum candidato a presidente? Fica aquele silêncio. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser presidente. Para quem se candidatar? Ninguém quer ser presidente. E aí, hoje em dia, já... isso a gente trabalha para melhorar, para mudar, e hoje em dia alguns condomínios em algumas situações utilizam, né, dessa figura de presidente para algumas manobras, né, algumas manobras políticas, né, porque o presidente, por exemplo, é responsável por propor um item ao debate, né, ele pode mudar a pauta, a ordem da pauta da Assembleia, né, inverter a ordem. E isso acontece com certa frequência, principalmente quando há interesses aí... escusos, né? Ou quando quer alguma manobra, né? Eu já participei de uma assembleia em Santos, onde era 8 itens a pauta e a eleição de síndico era o último item, né? E um candidato, havia um candidato síndico morador, que morava lá no condomínio, e o presidente da Assembleia era do time dele, né? O que aconteceu? Nós pedimos a inversão de pauta, né, para os síndicos que foram de fora lá para apresentar, e aí, obviamente, não foi negado, foi negado, né, não houve a proposta, então nós ficamos lá das 8 da manhã, 9 da manhã, até as 5 da tarde para começar a apresentar a eleição. Então, o presidente é uma peça fundamental, né, o presidente é uma figura importante, é ele que revisa a ata, né, eu costumo estou tendo esses dias também nos condomínios, muitos questionamentos sobre o conteúdo da ata, tem até condomínios aí contratando pessoa para transcrever, porque questionar, a fala do fulano não foi, a fala da ciclano não consta, então é o presidente também que é responsável por assinar a ata da Assembleia. Importante a gente dizer para as pessoas, assim, por que existe o presidente da Assembleia? Estava lendo algumas matérias aqui, por que existe um presidente? Então você pega um condomínio aí com 100 unidades, nem todo mundo vai na Assembleia, mas vamos supor que tenha 30 unidades na Assembleia, lá, 30% do condomínio na Assembleia. Você já imaginou 30 pessoas falando ao mesmo tempo, 30 pessoas querendo discutir, alguém levantar, não, que eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Então a figura do presidente, na verdade, é para criar uma organização na Assembleia. Mediador, né? É um mediador. Ele que, na verdade, direciona as coisas, como o Gustavo falou, ele pega a pauta e pode inverter o item. Lógico que ele pergunta para a Assembleia se a Assembleia concorda em inverter, porque assim, existe uma convocação, essa convocação é feita e baseado em tudo aquilo que está escrito ali, ele tem que manter o que está escrito ali. Ele pode inverter a ordem, mas os temas são aquele, até porque quando um condomínio é convocado por uma assembleia, ele pega a convocação, pega a pauta e decide, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou na assembleia, porque tudo que está aqui, para mim, o que decidirem lá está bem decidido. Então, um presidente não pode propor um item de pauta para ser votado que não esteja escrito e nem pode retirar um item de pauta que está lá para ser votado. Não pode propor o cancelamento. Ele pode propor o cancelamento com uma justificativa, tipo, não tem quórum, colocou lá alguma situação, vai se votar uma obra lá que precisa de um quórum específico. Não tem o quórum específico ali na Assembleia, ele já chega e fala, pessoal, a gente nem vai votar isso aqui porque não tem quórum específico, está cancelado. Morreu o assunto.
E então, coisa assim. Então, na verdade, a existência do presidente é para que ele faça a mediação e organize as coisas, faça a conferência. Existe uma coisa muito importante que é a lista de presença numa assembleia. Porque, assim, o presidente ele tem que conferir a lista de presença e as procurações. Muitas vezes, a administradora não faz essa... Eu não sei porquê, não sei se aqui é assim também, eu sempre coloco isso, o pessoal tem dificuldade de pedir um documento, né? Ah, é um absurdo você pedir um documento para um condômino lá, mas quem me garante que aquele cara que está assinando aquela lista lá é o proprietário do imóvel? Eu já tive um problema numa assembleia que eu fui eleito síndico, que quando a gente foi fazer a primeira reunião do corpo diretivo lá, não existe corpo diretivo, né? Do conselho. Né? Primeira vez que a gente foi fazer a reunião do conselho, eu falei pro rapaz assim, desculpa, o seu nome não está na lista dos proprietários que eu pedi para a administradora. Ah, não, Walter, eu sou inquilino. Eu falei, então você não pode ser conselheiro. Ou seja, o rapaz era inquilino, entrou na assembleia, assinou a lista de presença como se ele fosse o proprietário, se candidatou a conselheiro, foi eleito e depois eu fui obrigado a falar para ele que ele não poderia ser o conselheiro porque a convenção, inclusive, estava lá, dizendo que para ele ser conselheiro ele tem que ser condômino. É responsabilidade do presidente também checar... Também checar as procurações, checar quem está assinando, se a pessoa é realmente o proprietário ou não. O correto, na verdade, era que a pessoa apresentasse o documento, mas as pessoas se sentem melindradas. Ah, vou exigir um documento do Mauro, mas o Mauro tem que provar lá que ele é o Mauro, que ele é o proprietário, né? Muitas vezes. Então a gente vai discutir bastante ainda aqui, mas a figura do presidente existe por conta disso. Até pegando se eu vou votar em eleições minoritárias ou majoritárias do país, eu preciso apresentar um documento, eu fazer meu cadastro de biometria para provar que eu sou eu, né? Sim. Então, e condomínio... Mesmo com o dedo lá, tu apresenta o documento. E condomínio nada mais é do que uma microcidade, vamos dizer assim, sim, dentro do aspecto inteiro. E tem condomínios que são maiores até que muitas cidades por aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se coloca o presidente de uma assembleia, muitas vezes ele assume numa questão política. Tá? E quando ele assume numa questão política, automaticamente a função dele está desvirtuada. Porque a função dele é ser imparcial e conduzir a Assembleia. Sim. Então, às vezes, você tem assim um presidente, independente de qualquer coisa, seja ele de oposição, de situação, seja lá o que for, ele é o responsável pela ata. Uma coisa que ele mude naquela ata, porque ele tem o poder de... Ele é quem valida a ata, então vou pegar um gancho nisso para mim não esquecer. Sim. Eu processei uma presidente de assembleia, a presidente e a secretária, porque elas escreveram na ata que eu, como síndico, abandonei a assembleia antes da assembleia terminar. Na assembleia seguinte, eu apresentei uma notificação extrajudicial e o presidente da assembleia perguntou para as pessoas, pessoal, na hora de aprovar a ata lá, né? Perguntou, pessoal, o Walter foi embora ou ficou aqui na Assembleia até o final? O pessoal falou, não, ficou aqui. Então vamos retificar a ata? Vamos retificar a ata. Só que aí fez a retificação da ata, mas mesmo assim eu processei, porque na realidade ela está escrevendo uma coisa que não é verdade. Exato, então era isso que eu ia entrar. Quando você coloca, o presidente ele tem a questão da revisão da ata, tá? E muitas vezes alguém chega e, como já aconteceu até comigo em algumas situações, e de repente o cara soltar aquela palavra que dá a entender alguma coisa assim. A única situação que eu falei assim, por favor, que isso conste em ata, e o presidente não constou em ata porque ele sabia do risco que poderia ter ele colocando aquilo em ata, sim, automaticamente ele está deixando de ser imparcial. Ele está abrindo uma brecha para que a própria Assembleia seja impugnada, que o próprio condomínio tenha um revés judiciário aí em cima de uma situação e, consequentemente, despesas. E não estou falando só das despesas de uma ação judicial, de uma situação que aconteceu. É uma despesa de ter que refazer uma assembleia, de ter que revotar tudo, de parar obras, de ter um resultado divergente do que foi na primeira assembleia. Então, o cargo de presidente ele precisa ser feito com muita coerência por quem se candidata. Se ele está indo com uma intenção pessoal ou dele ou de um grupo de pessoas, volto a dizer,
seja de situação, seja de oposição, a Assembleia automaticamente já está em risco antes mesmo dela começar. Tá? Porque ela pode ser impugnada com uma mísera ação do presidente indevida ali. Tá? E assim, entrando também nos aspectos que a gente tem que... o presidente é quem tem que controlar as cadeiradas na Assembleia. Ele não pode deixar a galera da cadeirada, ele tem que acalmar os ânimos, ele tem que tirar... Ele não pode sair correndo na hora da cadeirada. Ele tem que tirar e dar a palavra para alguém. Então eu já tive situações onde numa Assembleia provocada para destituição do síndico, que eu estava lá, tal, toda vez que eu pedi a palavra, o presidente falou assim, não, você não tem a palavra. Você não tem a palavra. Eu falava assim, que conste em ata que eu pedi a palavra. Não constou na ata, eu não tive a palavra. Qual o resultado óbvio disso? A destituição do Mauro. Entendeu? Quer dizer, então eu não estava numa Assembleia, eu estava num tribunal de inquisição. Entendeu? Fui jogado na fogueira sem ter direito a me defender, porque o presidente da Assembleia não tinha. E aí, o que acontece? Eu, como síndico profissional que sou e uma série de coisas, respeitei todo o rito. Respeitei a situação do presidente, manter o da palavra, pedi as coisas para que as coisas constassem em ata, fiz todo o processo da maneira correta, sabe? Só que ali, naquele momento específico, o presidente não constou as coisas em ata. Inclusive, eu reforcei o pedido junto à administradora e a administradora, naquele momento, simplesmente disse assim, eu não quero me comprometer, não vou fazer isso, não vou brigar com ele, porque, óbvio, a administradora ia perder o cliente. Então, quer dizer, a administradora, numa dessas, para não perder o cliente, se vendeu junto com o presidente da mesa. Quer dizer, se bandeou de um lado para o outro, simplesmente porque era mais interessante para ela. E aí o interesse que eu pergunto, cadê o interesse do condomínio na real situação, na necessidade, nas coisas como elas devem ser? E as pessoas que estão ali, Mauro, na verdade, elas não têm conhecimento, elas não sabem. Exato. E elas estão simplesmente ouvindo e muitas vezes elas falam assim, pô, o Gustavo é um morador, ele está falando. O Mauro, entre aspas, é um estranho. Estou acreditando naquilo que o Gustavo está falando. Exato. E assim, para deixar muito claro, nessa Assembleia eu já tinha muita convicção da minha que eu seria destituído, porque era uma questão política dentro do condomínio, não tinha muito para onde correr. Só que eu queria ter oportunidade de voz, queria ter oportunidade de fazer constar em ata a minha defesa, de fazer que as coisas colocassem ali, que tudo isso ficasse documentado. Até porque a ata é pública. E até para não me prejudicar futuramente, entendeu? E aí eu acabo tendo problemas por conta de um presidente manipulador da Assembleia e uma administradora conivente com esse tipo de ação. Sim. Então, e aí, numa Assembleia, né, quem tem a oportunidade de participar sabe como que é, principalmente a Assembleia com temas polêmicos, né, aí todo mundo quer falar, todo mundo quer discutir, quer debater, aí falta, às vezes, respeito, sai até vias de fato. Então, o presidente, ele precisa ser uma pessoa com pulso, né, precisa ser firme na postura, e a gente percebe que, às vezes, o presidente vai interromper algum morador e a pessoa não gosta, mas é a função dele interromper, né? É a função dele falar, não, você só vai falar a hora que você tiver inscrito, né? A hora que eu te conceder a palavra. Porque às vezes a pessoa quer falar coisa que não é pertinente à pauta, ao tema que está se discutindo. Isso, é outra coisa, a função dele também é manter... porque o grande problema da Assembleia é esse, né? Você vai lá com 2 itens, aí o cara começa a falar, não, porque o vazamento da sua fachada não está em questão aqui agora. Né? Depois que acabar a Assembleia, a gente conversa, a gente resolve. Então, o presidente ele tem que ter esse discernimento, tem que ter esse pulso firme, não é fácil, por isso que ninguém quer, né, se indispor, porque muitas vezes o presidente ele acaba se indispondo com o vizinho, com o amigo, né? Justamente por conduzir de uma forma mais severa, rígida, enfim. Eu tive uma Assembleia agora em fevereiro, e aí o que aconteceu? Para você ter uma ideia, eu fiquei 3 anos nesse condomínio, eu saí nessa Assembleia, eu fiquei 3 anos nesse condomínio, a gente fez várias assembleias. O ano passado, por exemplo, a gente chegou a fazer assembleia quase, tipo assim, no segundo semestre, fizemos 4 ou 5 assembleias, porque eles estavam decidindo algumas outras coisas lá, e toda vez estava necessitando de uma assembleia extraordinária. Então a gente fez várias assembleias. Eu diria que nesses 3 anos aí a gente fez umas 12 assembleias, tá? O que aconteceu? Toda a assembleia, o mesmo rapaz foi o presidente. Porque ninguém quer. Aquilo que tu falou, ninguém quer ser síndico. Ninguém quer ser presidente. Síndico também. Ninguém quer ser presidente. Então, todas as assembleias,
foi o rapaz que, inclusive, ele era do conselho. Para ter uma ideia, a gente não conseguia nem preencher o conselho eram 3, só tinham 2, desde o começo lá, meus 2 mandatos que eu fiquei, sempre foram os 2 conselheiros, desde a da instalação, da implantação do condomínio. E depois, no segundo mandato, sempre os 2. A Assembleia, sempre um era presidente, o outro era secretário, nunca ninguém quis. Nessa, o rapaz levantou lá, porque se julga advogado, se julga conhecedor, né? Eu falo que, assim, nada contra o advogado, mas o advogado, assim como o médico, tem especialidades, né? Tem especialidades, e o cara não é do direito condominial. Aí o cara, não, quem é o candidato? Eu sou o candidato. Quando você vê que aquele cara levanta para ser candidato, ele já está mal intencionado. Ele já está vindo ali já com outras ideias. E o rapaz que sempre foi, falou, não, eu também sou candidato, vamos fazer assim. Eu sou presidente e você fica secretário. Não, eu quero ser o presidente. Tá bom. Já tinha invocado com o pessoal, porque a gente colocou... Porque assim, na hora de votação se perde muito tempo. Então, quando a gente coloca a votação eletrônica lá, que a pessoa aperta o botãozinho, isso facilita, ganha tempo na Assembleia, o custo é baixo. E ele já estava reclamando porque ele queria saber em quem que o Mauro vai votar. Então ele não queria o voto eletrônico porque ele quer saber em quem que o Mauro vai votar. E quando algumas pessoas me pediram o voto eletrônico, elas já falaram, Walter, eu estou sendo ameaçada no condomínio. Se eu votar em tal pessoa, eu sou ameaçada. Então houve essa discussão. Aí ele começou a Assembleia, tal, beleza. Primeiro item lá, prestação de contas, passou pelas coisas tradicionais, né? A ata anterior, tal, não sei o quê. Prestação de contas. Ele não queria deixar eu falar. Ele simplesmente falou assim pro conselho, as contas estão aprovadas? O conselho falou, estão. Então tá bom, vamos dar as contas aprovadas. Aí o conselho falou, não, mas o Walter vai fazer uma apresentação. Rápido então, tá, Walter? Rápido. Eu falei, não, tudo bem, 10 minutos. Vocês me conhecem? Fiquei 40. É óbvio. Não, e ele olhava para algumas pessoas, doido para parar, que eu parasse. Mas, eu fiz uma... E ele cortou coisas na Assembleia, ele cortou itens de pauta, ele mudou itens. Aí no final, eu já sabia que eu ia sair, até pelo público que estava ali. No final, eu conversando com ele, na hora de ir embora, eu falei para ele assim, eu não quis arrumar confusão contigo, mas tu fez um monte de coisa que eu não podia. Quem se sentir prejudicado, que corra atrás. Então, esse é um problema. A pessoa assume... E eu falo que a gente tem que chamar atenção, não é nem do síndico em si, mas o síndico também sofre com isso, mas dos condôminos. Porque o condômino está muito ali sentado na cadeira ali, ele não tem conhecimento, ele acha que tudo aquilo que o presidente está fazendo é correto, ele pode fazer, mas na verdade o cara cria uma situação ruim para o condomínio, pode criar uma ação judicial, como eu falei nesse outro prédio que a moça colocou lá, que eu tinha abandonado a Assembleia, né? E se cria uma condição que depois o prédio vai ter que responder também. O condomínio acaba criando que nem você falou, de repente aprova uma obra e alguém cancela, alguém mais inteligente que não falou nada, ficou quietinho ali, consegue judicialmente impugnar aquela Assembleia e você votou uma obra, começou a fazer a obra e vai ter que parar a obra porque aquela obra não está aprovada mais. Aí você pega, assim, mais um fato que eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, a gente vai lembrando das assembleias e tal, 12 anos de... Vai passando um filme, né? 12 anos de profissional, já tem assembleia pra cacete, mais as assembleias que tinha antes, né? Pra caramba. E aí eu lembrei de uma também, que, assim, inclusive a administradora era a mesma, tá? Olha só a situação. A administradora era a mesma, e aí elas fizeram uma assembleia de eleição, que eu estava concorrendo para entrar nessa assembleia de eleição. O presidente se colocou ali e tal. E depois esse mesmo presidente impugnou a assembleia por falha na convocação. Aí você fica pensando assim, tipo, qual que é o problema? E aí isso aconteceu mais 2 ou 3 assembleias depois. E eu tinha acabado sendo eleito, aí eu fiquei pensando assim, bom, ele entrou na justiça e impugnou a assembleia que eu fui eleito. Tudo aquilo que aconteceu dali para frente, como é que fica? O condomínio ficou acéfalo, porque não tinha outro síndico. Entendeu? Como é que a coisa funciona nesse sentido? O próprio acesso bancário. E aí você tem uma série de consequências que o condomínio... E aquilo que você estava falando do advogado, ele é advogado, e quando ele fala advogado, a pessoa não quer saber se ele é advogado criminalista, tributário, mas ele é advogado. É advogado. É advogado. Quem fala, eu sou médico, não me interessa se eu sou pediatra. Ai, doutor, eu tô com um ano. Entendeu?
umas coisas nesse sentido. Então, fica um negócio tão ruim, porque se o presidente ele também tem que ter essa cautela de não agir em interesse próprio, como eu te disse. O cara viu uma falha na convocação, ao invés dele, ele se candidata a presidente, a primeira coisa que ele deveria fazer foi o seguinte, assim, eu vi uma falha na convocação, eu quero que essa Assembleia não se realize. Provou ali, acabou a discussão, só que ele deixa a Assembleia rolar, ele deixa a ata ser registrada, aí ele mesmo vai e entra com uma ação de impugnação da Assembleia que ele assinou a ata. E aí você começa a dar nó no judiciário, porque o judiciário fala assim, cara, como é que você está processando um negócio que você mesmo assinou? Entendeu? Quer dizer, uma série de coisas assim, e também por conta de um vício da própria administradora. Tá? Graças a Deus não trabalho mais com eles hoje, cara, porque de lá pra cá não tive mais problema em Assembleia, coincidências ou não, entendeu? Mas pelo menos essa parte de presidência. Enfim, são coisas que fogem completamente ao dia a dia e a necessidade do condomínio por conta de interesses pessoais ou do direito umbilical. Mais alguma coisa? Importante eu estou em Santos, vocês estão em São Paulo e a gente conversa, tá lá. A Assembleia do Walter é na praia, eles montam lá, vai no quiosque, né? Montam um monte de guarda-sol. Não vou falar o nome fácil, né? Não vou falar o nome da choperia para não fazer propaganda, mas tem uma choperia ali no quiosque ali, em frente onde tu fica, tá? E aí... Mas eu não vou para fazer Assembleia, eu vou para ir na choperia. Não, eu falo porque assim, como tá o Saulo em Maceió, tá o Fúvio lá no Rio de Janeiro, eu falo assim, todo lugar é a mesma coisa, as pessoas mudam, são diferentes, mas sempre tem aquela pessoa que... Os problemas são os mesmos, as pessoas querem, né, que nem essa coisa do presidente. Dá só o sotaque do presidente, só né? muda o sotaque. E aí fica aquela coisa da pessoa querer, essa situação política, né, da pessoa querer levar vantagem. Eu tive um problema com esse da tua Assembleia, o cara chegou na Assembleia e falou assim, eu não fui convocado. Pô, como é que tu chegou aqui se tu não foi convocado? Então, ele não concordava com aquela Assembleia. Aí ele falou, eu não fui convocado, então, se fizer a Assembleia, eu vou impugnar. Aí o presidente chegou e conversou com a gente e falou assim, não é melhor a gente cancelar a Assembleia para não evitar confusão, já que o cara está falando que não foi convocado e a gente não tem a prova de que ele foi convocado? Pronto, juntou, pessoal, a gente não vai fazer a Assembleia porque ele está aqui. Ainda expôs o morador o Gustavo está aqui, mas está dizendo que não foi convocado, então a gente não vai fazer a Assembleia, tudo bem? O pessoal entendeu, tá bom, e foi, porque ele não concordava com o item. Mas entendeu e xingou o Gustavo ou não? Da pauta. Não, tu sabe que hoje o cara é meu amigo, é mó barato isso, entendeu? O Gustavo também é meu amigo. Até porque... Mas eu xingo. Ele começou como uma oposiçãozinha, eu tô lá desde 2016, mandato até 2024 ainda, né? Então a gente... Pessoal... Mas temas polêmicos, como a gente sempre fala, falar isso é chover no molhado aqui. Condomínio não tem jeito, a gente mexe com pessoas, Posso mexe só fazer com... uma parte antes de você encerrar? Desculpa, me veio isso na cabeça agora. Eu estava falando dessa questão dos condomínios serem microcidades, micromunicípios e tudo mais. E indiretamente a gente acaba vendo os condomínios virarem mini senados, mini câmaras, mini isso, mini aquilo. O Senado agora você vai trabalhar terça, quarta e quinta. Não, mas 3 semanas assim, por mês. Você vê o candidato a presidente naquela base do toma lá da cá, vou colocar em pauta, não vou colocar em pauta, e tal. E assim, a gente reclama muito, e a gente vê todo mundo, independente de questões partidárias, se voto A ou B, a gente vê muitas pessoas falando assim, os caras não fazem nada, os caras só estão lá para fazer isso, os caras não sei o quê, não sei o quê. Só que dentro do micromunicípio deles, onde ele tem a chance de fazer as coisas diferentes, onde ele tem as coisas de fazer toda aquela ética que ele prega aos 4 cantos para os deputados, para todo mundo, ele faz exatamente a mesma coisa que os outros fazem. Então é assim, era só para pregar um pouco aquela história que todo mundo fala assim, todo mundo é corrupto, todo mundo não sei o quê, mas eu vou lá e furo a fila. Entendeu? Quer dizer, eu descumpro a lei naquilo que me interessa e critico os outros quando cumprem, quando descumprem. Até porque aquela Assembleia, aquelas pessoas que estão sentadas ali, cada um é um deputado, cada um é um vereador, né? Exatamente. A gente só naquele momento, talvez, o presidente da Câmara. Desculpa ter interrompido. Não, mas é pertinente, a gente tá falando.
Então a gente está sempre discutindo coisas interessantes. Eu falo assim, hoje eu entendo que o programa é muito mais até para o condômino do que para o síndico. Para o síndico serve de experiência para ele entender aquilo que a gente passa também. Mas para o condômino entender que quando é eleito um presidente ali na frente, que o condômino enxergue e olhe para saber se aquela pessoa está realmente interessada em transformar uma assembleia num lugar bacana ou se ela está simplesmente querendo transformar aquilo no seu interesse pessoal. E a Assembleia tem poder para destituir o presidente se no momento do que estiver acontecendo lá, falar, você não tá legal, entendeu? Vamos trocar o presidente. Já tive presidente que falou assim, eu tenho um compromisso, nós vamos parar a Assembleia aqui, vamos cancelar, a gente volta outro dia. Isso já aconteceu. Pessoal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, que se interessar pelo tema. E estamos nas plataformas de podcast. A gente volta no próximo programa. Obrigado.